Você quer ter mais espaço na área de trabalho do Photopea para trabalhar, mas a tela do seu celular é pequena? Então nesse vídeo eu vou te mostrar alguns passos que você vai fazer na interface do Photopea para ter ainda mais espaço para trabalhar. Olá, divergentes! Meu nome é Davidson Roseno, designer divergente. Se você é novo por aqui e utiliza o Photopea pelo celular, eu te convido a se tornar o divergente. É só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Sabemos que a utilização do Photopea pelo celular pode ser um obstáculo para algumas pessoas por conta da sua tela. A tela do seu celular não é tão grande e aí você não tem tanto espaço para visualizar os efeitos, para visualizar o seu projeto. Mas agora eu vou te mostrar alguns passos que você faz na interface do Photopea para ter ainda mais espaço para trabalhar. Então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar essa barra aqui de camadas na parte de cima, e eu vou te mostrar mais para frente do vídeo por que você vai fazer isso, tá bom? Isso vai te ajudar a ter ainda mais espaço. Por quê? Porque quando eu clico aqui, olha só, toda essa camada aqui, ó, das camadas, toda essa área aqui, ó, das camadas, ela fica aqui na parte de cima, tá? Porque, por exemplo, se eu colocar mais informações aqui nessa barra lateral, essa barra aqui de camadas, ela vai descendo cada vez mais e isso consequentemente vai diminuindo aqui o meu espaço que eu tenho na parte inferior. Então olha só, eu coloquei aqui algumas camadas, né, algumas funcionalidades acima da barra de camadas, tá? Então olha só onde está a barra aqui de camadas. Percebemos que ela desceu bastante e acabamos perdendo totalmente a visualização aqui do nosso projeto na parte inferior. Então é por isso que a gente deixa as camadas aqui no primeiro ponto. E aí, como é que você faz isso caso você tenha algumas dessas configurações aqui em cima da barra de camadas? O que você vai fazer é o seguinte, você clica aonde que você quer excluir e segura. Você clica, segura e clica em fechar, tá? Mas não se preocupa, caso você queira habilitar novamente, é possível com aqui no menu de janela e você habilita novamente aquilo que você excluiu. Nesse caso aqui foram os ajustes, né? Então, como eu não quero, eu vou clicar, segurar e excluir. E eu vou fazer isso com os demais aqui em cima, até que a barra de camadas ela fique aqui na parte superior. Beleza? Após isso concluído, agora a gente vai fazer algumas outras configurações. Primeiro aqui, todas as vezes que você for clicar aqui ó, em uma dessas funcionalidades aqui, ela vai ter uma opção de você aumentar e diminuir essa área aqui onde você está visualizando. Então, por exemplo, aqui na parte de camadas, a gente percebe que aqui no canto inferior esquerdo, ela tem um risco, né? Nesse risco, se a gente clicar exatamente nele, segurar e arrastar, a gente consegue aumentar e consegue também diminuir a visualização das camadas. Então a gente percebe que apenas fazendo isso a gente já vai tendo mais espaço aqui no Photopea para a gente visualizar o nosso projeto. Olha só, o projeto aqui já está bem mais visível do que anteriormente. Então antes estava assim, a gente mal conseguia ver o projeto e agora a gente diminuiu aqui até ver pouco mais do projeto e a gente acaba tendo um pouco mais de espaço para utilizar o Photopea. E aí, qual o tamanho que você coloca aqui nessa parte de camadas para não prejudicar a sua visualização do projeto? Como eu gosto de trabalhar 100% das vezes com as camadas aqui habilitadas, porque assim eu consigo navegar tranquilamente entre as pastas e as informações aqui das camadas, eu prefiro deixar habilitado. Caso você não queira, você pode desabilitar que você vai ter ainda mais espaço aqui para o trabalho, tá? Não tem problema nenhum. Mas como eu gosto de deixar habilitado, eu faço essas configurações, deixando as camadas aqui em cima. Segundo, eu vou diminuir um pouco mais aqui para ter mais espaço. E aqui na parte inferior eu utilizo aqui o projeto para eu visualizar como é que está ficando o meu projeto. E aí, qual o tamanho que eu coloco aqui? Geralmente eu coloco nesse tamanho, porque quando eu for abrir aqui as pastas, olha só, eu consigo ter aqui uma visualização de mais ou menos 2 ou 3 áreas aqui de camadas, porque assim eu consigo ver, consigo navegar aí tranquilamente entre uma camada e outra com mais facilidade. Se a gente diminuir essa parte aqui, olha só, acaba ficando apenas uma camada, então quando a gente for mover vai ser um pouco mais difícil, porque a gente não sabe onde é que está a camada de baixo. Isso acaba prejudicando um pouco ali a sua produtividade. Então para isso eu deixo aqui uma barra bem razoável, né, de até 3 camadas aqui na visualização, para que eu tenha esse espaço aqui bacana para navegar entre uma camada e outra e também nos efeitos. A outra opção de você aumentar ainda mais o espaço aqui nessa área de camadas, que é fazendo o seguinte: aqui no canto superior direito, com a barra de camadas selecionada, a gente tem 3 listras aqui nessa parte de cima. Quando a gente clica, tem esse aqui, ó, Thumbnail Size
e thumbnail size também. Só que uma é menos e a outra é mais. O que significa isso? Significa que se você apertar aqui no mais, nessa parte de baixo aqui, ele vai aumentar ainda mais cada camada aqui. Então, por exemplo, vamos descer aqui um pouco. Então vamos lá, quando eu clico aqui em mais, ele vai aumentar ainda mais a camada, olha só. Toda vez que eu clico em mais, ele vai aumentar cada vez mais o tamanho dessa camada. Então, isso aí acaba diminuindo um pouco o espaçamento que a gente tem aqui. Então você lembra que antes a gente tinha 3 camadas para a gente navegar e agora só temos 2. Então você pode também diminuir essa parte aqui de thumbnail size para que você tenha um pouco mais de espaço aqui para a navegação. Então você pode ir diminuindo aí até onde você acha interessante. Então olha só, agora a gente tem quase 4 camadas aqui na nossa visualização. Olha só, agora temos 4 camadas aqui para a navegação. Então, caso isso aqui não seja um problema para você, deixar tão pequeno, você pode deixar, porque você vai ter ainda mais produtividade por ter várias camadas aqui para você navegar no mesmo espaçamento aqui onde definimos anteriormente. Então, por que eu prefiro trabalhar assim com as camadas habilitadas? Porque é o seguinte, digamos que eu vou colocar um efeito aqui nessa mulher. Mas olha só, quando a gente deixa naquele tamanho original, onde está aqui, quando eu vou desabilitar a visualização dos efeitos, eu não vou conseguir ver em tempo real como é que tá os efeitos aqui embaixo. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso habilitar os efeitos, preciso desabilitar aqui as camadas para poder ver a diferença. E isso às vezes a gente não consegue perceber com tanta facilidade. Então a gente precisa desabilitar e habilitar e ficar olhando para a imagem aqui para a gente ver realmente a diferença que esse efeito, que essa camada acabou fazendo na nossa imagem. Então, por exemplo, vamos lá habilitar. Diminuir aqui o espaçamento de camadas, vou agora na camada da mulher e vou desabilitar e olha só aqui a visualização do efeito aqui em tempo real. Vou desabilitar, olha só como ficou e vou habilitar novamente os efeitos. E olha só como ficou. Então eu consigo visualizar essa diferença de antes e depois aqui nos efeitos que eu coloco nas minhas camadas. Então é por isso que eu prefiro trabalhar com ela habilitada quase que 100% das vezes, porque aí eu tenho um controle total do que está acontecendo, se está ficando interessante, se eu preciso tirar, se eu preciso acrescentar os efeitos aqui. Eu gosto de trabalhar com Photopea nessa versão vertical da mesma maneira que você tem aí, porém tem como você aumentar ainda mais o espaçamento do seu Photopea aqui na sua interface, fazendo apenas um pequeno movimento que é rotacionando o celular. Fazendo isso, o Photopea ele acaba ficando deitado e você tem mais espaço ainda. Porém, essa parte aqui dessas ferramentas, ela não vai ficar com todas essas visualizações. Ela vai ficar agrupada entre pastas. E aí, para você que está iniciando agora, pode ser um pouco dificultoso, por conta de eu trabalhar com ele na vertical e ter todas as ferramentas aqui à vista para você selecionar aquilo que você quer em relação a utilizar com um Photopea com o celular deitado, porque assim você tem mais espaço, porém essas ferramentas aqui do canto esquerdo, elas não vão estar tão visíveis assim. Então vou mostrar aqui como é que o Photopea acaba ficando deitado. Então olha só, já estou com o Photopea aqui deitado. Vocês podem ver que a gente tem mais espaço ainda. Agora olha só na parte esquerda aqui das ferramentas. Olha só quantas ferramentas apenas temos. Porém, elas estão agrupadas aqui entre pastas. Então quando a gente clica e segura aqui, vai aparecer ainda mais ferramentas do que antes não estavam disponíveis, certo? E aí você pode fazer as configurações que você quiser, tá? Utilizar a ferramenta que você quiser. E aí você pode utilizar assim dessa maneira, porque aí você vai ter um pouco mais de espaço aqui para você trabalhar. Então olha só, temos aqui as partes de camadas. Então a gente consegue visualizar aqui tranquilamente as camadas, olha só. Temos aqui as camadas, então podemos ainda aumentar aqui um pouco mais, como a gente fez anteriormente. Podemos aumentar aqui na parte puxando para a esquerda, também é possível. E também temos mais uma opção que é clicar aqui na visualização total, porque aí acaba tirando aqui essa parte de cima sobre a bateria, sobre as informações aqui de notificações que você antes teriam aqui. Então você dá um clique aqui que ele vai aumentar ainda mais esse espaçamento aqui, e aí você tem o Photopea com bem mais espaço aqui para você trabalhar no seu projeto. Mas eu quero saber de você agora o que é que você achou desse tamanho aqui, utilizar o Photopea na versão horizontal para ter ainda mais espaço. Você gostaria de ver um tutorial assim? Porque realmente ficaria mais interessante para a gente visualizar aqui, né, o nosso projeto. O problema disso é que realmente a imagem ela acaba ficando muito pequena aqui, ó, nessa parte horizontal, né? Então a gente teria que estar bastante zoom aqui para poder estar vendo o nosso projeto.
Quero saber de você o que é que você achou do Photopea dessa maneira aqui horizontal. Conta aí pra mim e coloca nos comentários. O que é que você achou dessas dicas? Elas vão ser úteis para você? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre o Photopea, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu vou estar respondendo você, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima.